Bem-vindos e bem-vindas ao canal Aurelius. Me chamo Rafael e inicio neste vídeo uma série introdutória à filosofia. Se queres conhecer mais sobre o campo da filosofia e as formas de investigação que são abarcadas neste tema, então não perca nenhum de nossos vídeos. No vídeo de hoje tratarei de uma polêmica que surge no campo da filosofia para os iniciantes no campo da filosofia, que é o fato de se devemos aprender a filosofar ou aprender a filosofia. Para podermos responder a este questionamento, precisamos entender a diferença entre a filosofia e o filosofar. O conhecimento é uma realidade que ainda está em construção, ou seja, é uma realidade não pronta ainda, mas que a todo momento é desenvolvida a partir de nossas ações intelectuais. Como então desenvolvermos, criarmos, produzirmos o conhecimento? Para isso é preciso de uma ferramenta chamada filosofar. Como filosofar? Para respondermos a esta questão, é preciso que entendamos que filosofar é o direcionamento do nosso pensamento a um determinado objeto. E a partir deste pensamento metodológico, crítico e analítico, podemos então inferir conhecimentos antes desconhecidos. Como então se realiza esta análise, essa prática do filosofar? Para que possamos então entender, exemplificarei com a vida. Pensemos no conceito de vida. O que é a vida? O que faz com que a vida seja ela? Pensemos no seu oposto. O oposto de vida é a morte. Todos nós sabemos previamente que o oposto é aquilo que a coisa não é. Se o oposto é aquilo que a coisa não é, a vida é uma não-morte. Se a vida é uma não-morte, nós entendemos essa realidade a partir o quê? De um conceito que é oposto a ela, que exclui a possibilidade dela ser a morte. Então, a partir disso, nós podemos concluir que a vida é qualquer realidade exceto a morte. Outro questionamento que podemos levantar é se a vida é uma realidade boa em si mesma ou se ela é uma realidade ruim. Para respondermos, é preciso direcionarmos o nosso pensamento da seguinte forma. Supondo que perguntássemos a todas as pessoas ao nosso redor se a vida é boa ou ruim e todas elas respondessem ser a vida uma realidade ruim, nós poderíamos concluir disso que a vida é boa. Por quê? Porque todas essas pessoas possuem a capacidade de escolha entre viver e retirar a sua vida. Se todas elas, mesmo possuindo a possibilidade de tirar a vida, permaneceram vivas, isso quer dizer que a vida é melhor do que a morte. E se a vida é melhor do que a morte, a vida é de alguma forma boa, mesmo que não seja na sua totalidade. Então, a partir desses dois conceitos inferidos, sendo eles não conhecidos anteriormente, podemos entender o que é o filosofar, o ato ou efeito de filosofia. Como podemos então distinguir uma filosofia de uma realidade não filosófica? Para podermos distinguir a filosofia de uma realidade não filosófica, é preciso entendermos o quão o conceito de ratio do latim, que significa razão, ou seja, linha de pensamento, é desenvolvido dentro de uma determinada investigação. Se há um uso direcionado a um objeto de uma forma crítica, de uma forma analítica e metodológica, então há nessa investigação uma realidade filosófica. Por outro lado, se existe uma simples descrição do objeto, uma simples narração de fatos,
sem que haja o porquê desses fatos, então aqui está uma realidade que não é puramente filosófica, mas ela está dentro do campo do senso comum, e quando ela passar a ser mais crítica e procurarmos nela o sentido dela ser como ela é, então ela passará a ser uma realidade filosófica. Espero que tenham aproveitado o máximo deste vídeo. Se gostaram, deixem o gostei. Comentários são sempre construtivos. Compartilhem e até o próximo.